Bom dia, gente linda. Mais uma oportunidade para todos nós fazermos a nossa vida acontecer de uma forma mais positiva, mais assertiva, mais direcionada com as leis de Deus que nós estamos buscando, todos nós, sem exceção, viver da melhor maneira possível e também dar essa contribuição na vida social. Antes da gente começar com o nosso livro, né, que hoje eu é que estou estreando, que ainda não tinha feito esse livro, Sempre Melhor, do De Luca, né? A lição, se vocês tiverem o livro aí na casa de vocês, é a lição de número 29, para quem tem o livro. Então, aproveitem, né? Peguem o livro, que é sempre mais tranquilo a gente poder seguir pelo livro. Mas antes da gente começar propriamente as reflexões do nosso dia, eu vou passar um recado para todos vocês, que me foi conferido fazer tal função. Vai ser a festa junina que vai ser patrocinada por Terceiro Seu, no dia 14 de junho, de 16 às 21 horas. O local vai ser na UMEP, União Municipal Espírita de Petrópolis. Para quem não sabe o endereço, é Rua Casimiro de Abreu, 295A, no centro da nossa cidade. Então, aqueles que puderem prestigiar e ajudar, seria muito importante. Então, ficou aí na nossa telinha, para que a gente possa prestigiar, tá? Essa festa, que vai acontecer no dia 14 do mês de junho, mês que vem, né? Está a menos de um mês para acontecer. Bom, dito isso, deixa eu remover isso aqui da telinha e me colocar aqui um pouco maior para vocês. Pronto, vamos lá. Então, a gente vai começar a lição desse livro. Espera aí, deixa eu botar aqui direitinho. Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. A lição é de número 29, desculpa, 29. Vai trabalhar com um conteúdo que todos temos, ou de forma consciente, porque já descobrimos através do processo do autoconhecimento, ou de uma forma ainda inconsciente, mas que se a gente não procurar trabalhar, equacionar esse conteúdo, essa emoção chamada culpa, nós vamos viver uma vida muito ruim. Nós vamos piorar ou nós vamos sobrecarregar ainda mais o nosso dia a dia com aflições essas que são desnecessárias. Porque se as leis de Deus nos ofertaram dois mecanismos para evoluir, um desse mecanismo é o amor e o outro é a dor. Então, a gente tem a possibilidade de fazer uma boa escolha e se libertar desses processos de dor. E se a gente conseguir se libertar da culpa, a gente minimiza, a gente atenua os processos de sofrimento do nosso dia a dia. E a culpa, ela pode se manifestar da nossa vida de muitas maneiras. Por exemplo, uma baixa autoestima, eu acreditando que eu não mereço ser feliz, que eu vim a esse mundo para sofrer mesmo, que não tem jeito, é isso daí, que, por exemplo, a minha família é difícil, mas que eu tenho que carregar esse fardo. Aí vocês vão falar, o que que a gente faz? A gente terceiriza a família? Não, a gente não terceiriza. A gente procura ter uma convivência sadia com uma certa distância, não se distanciando a ponto de não estar junto com eles, mas estar juntos de uma forma mais qualitativa e menos quantitativa. Então, a culpa pode se apresentar para nós de muitas maneiras. Nós temos uma notícia pela doutrina dos espíritos que nós fomos criados simples e ignorantes, através daquele processo que nós conhecemos da doutrina dos espíritos, do princípio inteligente, ter passado, ter feito seus estágios nos diversos reinos da natureza, no mineral, no vegetal, no animal. A gente desperta no reino nominal com a nossa consciência, que se não fosse a consciência, o discernimento de quem eu sou e quem é o outro, ou seja,
Aonde eu começo e eu termino e começo o outro, se eu não tivesse essa consciência de discernimento, eu não teria me individualizado, e aí eu não estaria no reino hominal. Só que essa consciência, nos dizeres da nossa querida Joana de Ângeles, é uma consciência egóica, é uma consciência que concebe a dualidade da existência. Então, a gente, a partir desse princípio, desse início dessa consciência, a gente vive às voltas com um conflito que é milenar ainda para a gente, que é o conflito que a gente se debate entre o bem e o mal. E apesar da gente saber que não existe duas forças que regem o nosso universo, o bem e o mal, mas sim tão somente o bem, que ele é o que predomina, mas nós vivemos dentro desse conflito ainda. Dentro de nós ainda habita o bem e o mal. O próprio Paulo de Tarso dizia mais ou menos assim: por que eu não faço o bem que eu quero e sim o mal que eu não desejo? Porque ele estava nesse conflito. E esse conflito ainda é um conflito que habita dentro dos nossos corações. A gente conhece, através da doutrina dos espíritos, que foi a doutrina que nós escolhemos para permear a nossa vida e direcionar a nossa vida moral. A gente tem todo esse conhecimento, né, que o mal não existe, que o mal é apenas a ausência do bem, mas a gente ainda vive às voltas dentro de nós com o mal. Então, quantas vezes no nosso dia a dia a gente tem todo o conhecimento que a doutrina dá, que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos promove, mas às vezes quando a gente se pega, a gente está agindo mal, a gente está sendo violento, a gente está sendo descaridoso, não está tendo misericórdia, não está tendo paciência, apesar da gente já conhecer, olha só, a gente conhece as leis, a gente não é ignorante em relação a ela. E aí talvez vocês aí em casa vão falar assim, poxa, a gente age assim mesmo, mas o que fazer? O que fazer é a reforma íntima, o autoconhecimento é a reforma íntima. É detectar, poxa, agi agora, eu tive um comportamento diante dessa pessoa, nesse momento da minha vida pessoal, na família, ou no trabalho, ou na vida social, eu tive um comportamento violento, que, portanto, é um comportamento na contramão das leis de Deus. O que eu faço? A gente fica antenado, a gente tenta corrigir o máximo que for possível, porque a gente sabe que palavra é igual pedra, depois de atirada não retorna, mas a gente pode pedir desculpa, a gente pode reconhecer, e a gente fica mais antenado para, num outro momento, a gente não agir com aquela truculência de novo diante dos fatos da vida que nos contrariam, porque a vida não é como a gente gostaria que fosse, e graças a Deus, né? Que vida chata se fosse tudo uma fotocópia do meu querer, do meu desejo eterno. É isso aí, Célia, a gente tem que tirar esse automatismo do mal em nossas vidas. E essa forma de quebrar esse automatismo é ficar antenado no dia a dia. Se você acordou, você está num momento, no meio do dia a dia, que tem dia que a gente está aflito, a gente está nervoso, a gente está ansioso, a gente está impaciente. Então, é um dia de alerta na nossa vida. Vamos ficar um pouco mais antenados para tentar não agir de forma automática, que foi o que a Célia falou. Precisamos quebrar esse automatismo. Então, para a gente não agir de novo dentro desse automatismo, dessa truculência, dessa violência, a gente fica se vigiando mais e fica orando mais, pedindo a Deus forças para a gente superar essa animosidade que ainda vive dentro de nós. Porque dentro de nós ainda coabita o bem e o mal, apesar da gente saber que a única verdade, a única coisa que vai subsistir, que vai continuar a existir acima de todo o mal que existe na humanidade é o bem. Mas apesar disso, a gente ainda tem coisas ruins dentro de nós. E são essas coisas ruins que nós ainda temos dentro do nosso coração que nós precisamos vencer da melhor maneira, desculpa, que nós pudermos dar conta na nossa vida. Porque cada vez que a gente tem uma atitude violenta ou na contramão das leis de Deus, a gente fica com culpa. Ai, eu sabia, mas não é que eu fiz tudo de novo? Então, a lição desta manhã
ela vai falar um pouco desse nosso comportamento, ainda regido pela culpa, mas que a gente deve se libertar disso, a gente precisa ir se libertando de tudo isso. E aí essa mensagem vai dizer muito isso. A Maria Luísa fala assim: o que mais atrapalha a vida é o negativismo. É verdade, porque a gente se entrega, né, Maria Luísa? A gente se entrega a uma coisa que a gente fez errado e fica naquilo a vida inteira alimentando. Fez de errado, detectou? E se perdoa, corrige, se responsabiliza e segue a vida. A vida é para ser vivida. O Alírio Cerqueira Filho, que é um estudioso da doutrina dos espíritos e que publica seus livros, escreve seus livros, ele se baseia muito nas obras da Joana de Ângeles, na psicologia transpessoal. E ele fala que a gente, diante do erro, em geral, a gente, por ainda ter esse comportamento orgulhoso e egoísta que nós ainda carregamos dentro de nós, que são as duas chagas da humanidade, a gente geralmente cai em duas polaridades, ou a culpa ou a desculpa. Isso, Eva. Que bom. É um tema, né, importante para mim também que falo, não é só para vocês que estão aí me ouvindo, não. Eu preciso ouvir também. Esse tema também é muito importante para a gente trabalhar no nosso dia a dia. Eu concordo muito com você. Então, a Lírio fala que diante dos erros a gente cai na culpa ou na desculpa. O que é desculpa? Vamos começar pela desculpa. Desculpa a gente terceiriza, né? A gente fala assim, só agir por impulsividade, com aquela agressividade, porque você, bota a culpa em alguém, né? Porque você me tirou do sério. Mas como é que alguém pode me tirar do sério? Se eu sou uma pessoa já equilibrada, emocionalmente, ninguém me tira nada. A gente, na verdade, só cai no erro porque o erro ainda predomina dentro de nós. Existe um pensamento que diz assim: o mal só se insinua onde não vigia o bem. Então, se alguém me provocou e eu caí na armadilha da provocação, é porque, em verdade, esse mal ainda existe dentro de mim e ele precisa ser trabalhado. Mas trabalhado, sem desculpa nem culpa. Então, na desculpa, a gente terceiriza, a gente culpa o pai, a mãe, a sociedade, a política, o prefeito, enfim, a gente vai arranjar um bode expiatório para a nossa vida. Só que isso não é libertador, a própria psicologia transpessoal fala isso, que a gente terceirizou a responsabilidade, mas a gente sabe que a responsabilidade dos nossos atos, ela nos pertence, ela não pertence ao vizinho, não. E só quem pode se quitar dessa responsabilidade, dessa atitude incoerente na contramão das leis de Deus, somos nós. Ela fica lá arquivada para quando eu tiver com disposição e maturidade para aceitar os meus erros, eu me reparar diante deles. Ela fica lá. E ele fala também de outro comportamento que a gente tem, que é o tema da nossa manhã, que é a culpa. A gente se coloca numa posição, diante do erro, cuja responsabilidade a gente coloca 100% como sendo nossa. Não, mas tudo isso dá errado por minha culpa, extremamente minha culpa e eterna culpa. Num planeta de provas e expiações, que é habitado principalmente por espíritos imperfeitos, aqui é muito difícil a gente errar 100%. Aqui, em geral, os dois têm uma responsabilidade dentro daquele conflito. Pode ser que naquele momento a tua responsabilidade seja mais do que 50%, pode ser que era 70% ou 90%, mas entenda, né? O outro também tem a sua parcela. Porque tem gente que futuca a gente, até ver se a gente explode para depois justificar, tá vendo? Olha, a coisa tá ruim porque você é explosiva. Então, nesse mundo, a gente tem que analisar os fatos, estar muito antenado para isso, ver a parte que nos toca diante daquele conflito existencial que a gente está vivendo, e aquela parte que nos toca, a gente se responsabilizar e mudar. Então, esse é uma introdução que eu queria fazer para a gente começar a ler esse livro e se fortalecer nessa lição que José Carlos de Luca nos mostra, que somos frágeis, mas qual o comportamento que nós precisamos ter. Então, a gente já fez essa introdução para entender melhor o nosso comportamento diante dos erros e que agora a gente possa ter um comportamento mais proativo. Então, vamos à leitura? Vamos lá, pega o livro de vocês.
lição 29, ele diz assim: não raro, a sensação de culpa tem nos afastado da felicidade e criado muito sofrimento em nossa vida. Os erros que cometemos, quando não vistos com as lentes do amor, da humildade e do perdão, podem nos dar a sensação de que somos criaturas horrendas e abomináveis, dignas apenas de castigo e de dores. Então foi o que eu falei, não é que a gente não vai se responsabilizar não, gente, não é isso não. A gente vai, mas da parte que nos compete e fazer as devidas correções que é da nossa responsabilidade, e nada além. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, errar todos erramos. O que a gente precisa fazer é ficar antenado para evitar maiores consequências e futuros erros. E aí o José Carlos de Luca, ele continua: vamos nos enxergar como Deus nos vê. Como será que Deus nos vê? Né? Obrigada, Célia. A Amore está aqui do meu lado, ajudando nesse processo aqui, cantarolando. E a Amore é uma periquita que eu tenho, sabe? Que as pessoas não sabem, mas eu tenho uma periquitinha. E ela fica aqui do meu lado, eu boto ela aqui do meu ladinho para ela me dar uma força na hora da palestra, toda hora que eu vou, na hora da aula, quando eu dou aula. Ela está sempre por aqui, pertinho, me ajudando. Os animais são fantásticos, né? Mas voltando ao texto de José Carlos de Luca, ele fala assim: vamos nos enxergar como Deus nos vê. Como Deus nos vê? Deus é amor. Ele nos vê com potencial de vir a ser. Se ele sabe que hoje a gente está errando, ele sabe também que no futuro a gente vai abandonando esses erros cada vez mais, através do processo do autoconhecimento e da reforma íntima. Mas esse autoconhecimento é para a gente se responsabilizar da parte que nos cabe e corrigi-la ao longo da nossa vida, né? Todo dia na perseverança. A gente tem que entender que a palavra de ordem é perseverança. Por isso que a música diz: caiu, levanta, sacode e dá a volta por cima. Sacode a poeira e dá a volta por cima. E o José Carlos de Luca continua: ele sabe que nós não somos os nossos erros, não somos mesmo. Nós estamos no erro, mas não somos. Nós somos seres filhos da luz, filhos do amor. Posso ter me equivocado muitas vezes, cometido os maiores deslizes do mundo, mas Deus continua me vendo como um diamante de grande valor, ainda que momentaneamente encoberto pela lama dos meus erros. Então, momentaneamente encoberto. Então, momentaneamente, a gente ainda comete erros, faz parte, né? Ainda estamos engateando no bom uso do livre-arbítrio, ainda estamos nos descontaminando do mal que ainda predomina dentro de nós. Então, diante dos erros, vamos ter essa postura de responsabilidade. O que é meu, o que é do outro é o outro vai dar conta quando ele quiser, isso não é problema meu, não é da minha responsabilidade. Mas do que me tange a minha responsabilidade, eu vou me conscientizar, como está lá no livro O Céu e o Inferno, que tem 3 passos para a gente se libertar do erro, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. No arrependimento, eu tomo consciência de que eu fiz uma besteira mesmo. Não tem jeito. Na expiação, que a palavra significa é trazer o puro para fora, eu vou tentar pegar aquela semente que está em germe lá dentro de mim, que são as leis de Deus que estão escritas na minha consciência, e fazer prevalecer. Então, eu vou buscar me perdoar, buscar me corrigir, buscar ser uma pessoa melhor através de um processo de perseverança infinita, para finalmente, quando eu ser uma pessoa, quando eu estar numa condição melhor, eu poder integralmente reparar, que é devolver à vida aquilo que um dia eu tirei, que pode ter sido a paz, a dignidade, que pode ter sido a calúnia que eu projetei na vida de alguém. Então, isso é um processo dinâmico da nossa vida, é um processo que a gente faz 24 horas, se a gente está antenado dentro de nós mesmos, e é um processo que a gente precisa fazer sem culpa, porque a culpa é um cárcere. Ela me faz acreditar que eu não poderia ter errado de jeito nenhum e que eu não tenho perdão de jeito nenhum. Então, é claro que eu tenho,
É claro que eu tenho, porque eu sou filho de Deus, filho da luz. Então, eu tenho perdão, mas para granjear o perdão, eu preciso me conscientizar, buscar a melhora, buscar ser uma pessoa um pouco melhor a cada dia, sabendo que eu não sou perfeita, que amanhã eu posso errar de novo, é isso mesmo, faz parte do contexto, mas faz parte do contexto se responsabilizar e melhorar todos os dias. Esse é o processo da perseverança que nós precisamos. A Regina colocou assim: estamos todos os dias no nosso tribunal. É isso aí. E esse nosso tribunal, que pode nos condenar, mas que a gente não deve deixar, ele deve apenas nos promover a conscientização, e quando ele nos condena, a gente fica encarcerado na culpa. Esse mesmo tribunal, ele pode bater o martelo e me libertar dos males que eu tenho dentro de mim. Basta muita perseverança. Por isso que no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz: reconhece seu verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Então, que esse sábado seja um sábado de muita luz, de muito esforço pessoal de todos nós, para domarmos as más inclinações que todos temos, sem distinção. A gente não deve achar que outras pessoas não têm males também. Elas também têm, mas elas também têm virtudes. Vamos procurar nos mirar nas virtudes dos outros e nos mirar nas virtudes que já trazemos para trabalharmos o mal que ainda temos dentro do nosso coração. É isso aí. É isso aí, Maria Luísa. Devemos estar sempre buscando se aceitar para melhorar. Melhorar é a palavra, tá? Um dia de paz e luz para todos vocês. Obrigada pela paciência infinita e pela doce presença de cada um de vocês, tá? Muito obrigada, gente. Beijo grande no coração de todos. Bom sábado, bom fim de semana.